No perfil de hoje eu estou conversando com a Mira Haddad. A Mira Haddad, eu te perguntei sobre o Tá na Rua e você me disse assim, mas antes teve muita água por debaixo da ponte, que também é importante, antes de você chegar propriamente no Tá na Rua. Que, como eu disse, é uma referência, inclusive ideológica e de resistência. Isso. O que veio antes? Que antecipa o Tá na Rua e talvez até anuncie o Tá na Rua. Como eu falei, e eu fui buscar fora da atividade do teatro profissional outras formas de organização e de produção para poder perseguir o farelo do trigo que eu estava moendo, você está entendendo? E no teatro profissional eu não teria isso nem morto, nunca, por mais que ganhasse prêmio, fosse admirado, chegou aqui, não, aqui são 2 meses de ensaio e espetáculo pronto. Não dá para ficar inventando. Eu ficava igual um Galileu enlouquecido, entende? Então eu tive que criar alternativa para mim. E essa alternativa apareceu e muito bem no momento que o Brasil ainda oferecia isso para a gente, no Museu de Arte Moderna, aqui do Rio de Janeiro. Entende? Então, a comunidade, um grupo de teatro que eu dirigi durante anos e que fazia parte de um movimento de inquietação do teatro carioca. Entende? Era parte desse movimento, eu, o Paulo Afonso Grisoli, o Tito de Lemos, o Marcos Flaxman, entende? A Cecília Conde, Nelly Laport, a Glorinha Boitemiller, entende? São pessoas interessantes, todos eles hoje ícones, né, quase, sendo que o Tite mortos, a Nelly Laport já morreu, o Tite Lemos já morreu e o Paulo Afonso Grisoli também morreu. Estamos vivos eu, a Cecília Conde e o Marcos Flaxman. E Glorinha Boitemiller, desses que eu falei. Então, nós fomos buscar essa alternativa e conseguimos um abrigo no Museu de Arte Moderna. Então, o Museu de Arte Moderna abriu suas portas para esse grupo. A gente já fazia apresentações, o Museu de Arte Moderna já fazia apresentações fora da tradição, do tradicional, do convencional. O Martim Gonçalves já tinha feito uma Salomé lá no Museu de Arte Moderna, com a Helena Inês, que era a musa do cinema novo, fazendo a Salomé. Então, já havia um rompimento ali dentro do museu, com seus espaços tradicionais de exposição, para apresentar teatro. E nós ensaiávamos ali numa sala do Museu de Arte Moderna. Eles cederam isso para a gente. E trabalhando ali, eu pude fazer o espetáculo mais de acordo com aquilo que eu pensava do que aquilo que eu podia fazer no teatro profissional. Eu dirigia muito para o Sérgio Brito, por exemplo, a companhia do Sérgio Brito. Sempre foi muito rica a minha relação com o Sérgio Brito. Entende? Muito, mas ele não tinha como bancar uma experimentação transgressiva, como era que eu me propunha fazer, queria fazer. Eu tinha 27, 28 anos de idade. Eu era muito precoce. Eu comecei a dirigir com 22 anos de idade e dando certo de cara, como eu te falei. Eu só tive aquele emprego naquela casa bancária e depois só vivi de teatro até hoje. Até hoje. Não sou rico, mas vivi de teatro e mantenho um padrão. Se eu parar de trabalhar, eu caio morto. Mas eu não paro de trabalhar e me mantenho. Então, eu fui fazer um grupo onde eu tinha outra forma de organização, outra forma de patrocínio. Para você ter uma ideia, na comunidade, que era o nosso grupo de teatro, cada ator era chamado as cooperativas, né? Cada ator pagava R$ 20 por mês para trabalhar. Entende? E com esse dinheiro a gente montava as peças. Era uma heróica resistência também. E podíamos fazer isso porque o Museu de Arte Moderna nos dava o local para ir. O espaço, que é essencial, claro, você ter o espaço. Até porque se vocês tivessem que alugar o espaço, não, aí já é inviável. Então, o museu viabilizou muito isso. E começamos a trabalhar ali. E naquele lugar eu fiz um espetáculo meu que eu acho mais emblemático e que transformou a minha vida, que me deu outra imagem para o Rio de Janeiro do que o teatro ainda poderia fazer no meio daquelas coisas. Isso nós estamos no final da década de 60. Qual foi a peça? A Construção, do Altimar Pimentel. Então, era uma peça sobre uma questão religiosa nordestina,
que eu fiz ali no Museu de Arte Moderna. Aí eu tive liberdade, eu peguei o texto, o Altimar Pimentel me deu total liberdade, eu mexi na dramaturgia, eu mudei todas as sequências da cena, eu abri, principalmente, eu mudei o meu espaço. Eu deixei de fazer teatro no palco italiano e fui fazer numa sala do Museu de Arte Moderna. E fomos construir com meu amigo Joel de Carvalho, que foi meu cenógrafo enquanto viveu, e eu sou muito grato a ele, como o Flávio Império com o Zé Celso também. São ligações importantes, o cenógrafo e o diretor. Entende? E eu, então, com o meu amigo Joel de Carvalho, nós pensamos de que maneira a gente poderia usar uma sala enorme, aberta, que não tinha palco, não tinha nada. E montamos ali uma área de representação, que incluía o público e os atores, todos no mesmo espaço. Então, isso foi muito definitivo. Uma outra coisa que quero falar para você. No final da década de 60, essa questão do local do espetáculo era uma questão quente, premente. Você não falava, eu quero fazer o Hamlet. Você falava, eu quero fazer o Hamlet na estação de trem da Leopoldina. O outro falava, eu quero fazer Sonho de uma Noite de Verão no Parque da Penha. Então, os diretores estavam inquietos. O local do espetáculo não era mais tabu, não era mais só aquele. Já se entendia que a cena italiana ela tinha um papel, cumpriu esse papel, mas ela não era eterna e nem antes dela era ela. Antes dela era elisabetano. Antes dela. Que você, era aliás, tem uma espanhol. quedinha. Adoro. Você gosta bastante. Já dirigiu Shakespeare várias vezes, Molière, essa galera toda. E o fato de ser uma dramaturgia de espaços abertos é muito importante. Como Molière passou 15 anos fazendo teatro de rua. Como os grandes mestres espanhóis faziam teatro nos currais, nos quintais das hospedarias. Entende? Nos pátios das hospedarias. E essa relação com o público muda completamente. Do espaço do teatro convencional para o teatro popular. Qual é a principal diferença? A interação do público muda no quê? Vamos dizer que ainda no espaço fechado, a modificação tende a se horizontalizar no meu teatro. Entende? Então, mas isso que eu estou falando, eu fiz no espaço aberto, sem palco, mas ainda era o espaço fechado. Mas o ator estava misturado com o espectador. Quando a plateia entrava na construção, entrava pisando em cima dos atores que estavam todos deitados no chão, com pano preto, cobertos com pano preto. Então a plateia levava um susto, porque pisava nos atores, com aquela fome do público que ia ver o circo do Coliseu e ver os cristãos serem sacrificados. Entende? Os cristãos serem sacrificados, que era o grande espetáculo da decadência romana. Não é? Então, essa relação é que muda. Agora, quando vai para a rua, a mudança aí é definitiva. Quando você vai para a rua é que você começa a entender o Shakespeare, o Molière, o Lope de Vega, você começa a entender a época áurea do teatro, o Molière, o Shakespeare, você começa a entender a força desses autores, da onde vem. Porque você, quando vai para a rua, e isso foi a minha grande experiência, quando já depois da comunidade, quando finalmente o dia falou, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, depois podemos até falar sobre isso, pensando sempre na questão do espaço. Eu fui para a rua porque eu queria experimentar espaço. Eu já tinha feito quadra de futebol, de basquetebol, campo de futebol, tinha feito na plateia em vez de fazer no palco, tinha feito em salão de festa, tinha feito teatro em tudo quanto é lugar. Eu já estava com essa questão do espaço que vinha do Museu de Arte Moderna. Não faço no palco, faço nos espaços fechados, mas sem a relação palco e plateia. Chegou uma hora que eu falei, eu tenho que saber isso fora. Fora e aí que das você paredes. Vai para as praças e ganha as ruas. Isso. E aí é que vem a grande revelação. Aí é o grande acontecimento da minha vida, que eu nunca imaginava. Eu achei que eu estava indo para as ruas para experimentar o espaço. E aí, quando eu fui para as ruas para experimentar o espaço, a primeira vez, o primeiro gesto que eu fiz, eu falei, meu Deus, eu já fiz isso, eu já vivi isso. Isso está me acontecendo, mas já me aconteceu.
e eu olhei para a cara do cidadão que estava na minha frente, era um pobre desse da rua, sem dente, entende? Bem pobre, olhando para mim com uma cara de alegria, e ele estava me dizendo, eu já vivi isso, eu já vi isso, eu te conheço, isso que você está fazendo, eu sei o que que é. Eu nunca vi, mas eu sei o que que é. Entende? Aí, e comecei a olhar para a plateia e comecei a ver que eu não estava mais representando para uma plateia homogênea como era aquela que ia assistir os meus espetáculos nos espaços fechados, que eram os estratos de classe média da burguesia, que ia ao teatro, que pagava ingresso e tudo. Quando eu olhei no meio da rua, eu estava falando para a sociedade em geral. E era esse o seu objetivo primeiro? Não era. Esse foi que me pegou de surpresa. Eu fui lá numa atitude, vamos dizer, intelectual, experimentar espaço. Quando você vai para o espaço, vou experimentar o espaço livre. O espaço livre, você tem em volta de você a sociedade de classes sem a estratificação social. Porque o rico, o pobre, o mendigo, esse sem dentes que estava ali, todos se organizam. E não se organizam, paguei ingresso mais caro, eu sento na frente. Não, se organizam por tamanho, por ordem. Homem na frente, criança senta no chão. Então se organizam da melhor maneira para ver, mas não de acordo com a estratificação social. Então, de repente, você tem diante de você o ser humano sem diferença de classe. Então você recebe uma plateia absolutamente heterogênea. Uma plateia heterogênea que vai estar ali interferindo e dialogando com você o tempo todo. E cada vez que eu fazia isso, eu falava, era isso que o Shakespeare tinha, era isso que o Molière tinha, era isso que os espanhóis, Lope de Vega, Tirso de Molina tinha, era isso que os gregos tinham. Os grandes clássicos, os grandes momentos do teatro jamais foram feitos para um grupo social homogêneo, sempre foram feitos para toda a humanidade. E os grandes clássicos são esses de toda a humanidade. E por isso que a gente não tem mais grandes clássicos, porque nós não fazemos teatro para toda a humanidade. Não comunica para todo para mundo. todos. Quando eu vou para a rua, eu tenho de me fazer entender. Desde o menor pivete que está ali, até o crítico de teatro mais enjoado e sofisticado que se disponha a ir assistir um espetáculo de rua. Você é um visionário, como a gente está falando, um utópico visionário. É isso que eu sou. Eu acho, né? E um resistente. Também. E um resistente. O que lição te deixou ou te deixa para te mover a cada dia, continuando a resistir, sendo você um visionário num país que não investe em cultura, muito menos nesse tipo de cultura que você acredita? Dá a impressão que a gente só pode fazer isso se tiver estímulo, né? Estímulo do poder público, estímulo do mecenas, são coisas que te ajudam demais se você tiver. Mas não é por isso que a gente faz as coisas. Isso que eu sou aí, que você falou que eu sou, o visionário, ele não faz pelo estímulo monetário, pelo estímulo material. Ele faz porque ele não pode fazer outra coisa. Ele tem que cumprir o seu destino, entende? Faço por causa disso, porque sem isso eu morro. Então o que eu estou buscando é vida, é vida. Eu costumo citar uma frase da Mae West, sabe aquela atriz americana? Ela dizia, não quero homens na minha vida, eu quero vida dos meus homens. Entende? E eu brincava e falava assim, eu não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Entende? Então, na verdade, quando eu faço, é a minha sobrevivência que está em jogo. Eu vou lá, atrás do contato direto, e essa resposta que o público dá para você e que te mantém vivo. Nessa ida para a rua, eu entendi o que está escrito na Constituição. Todo o poder emana do povo. E povo não são os mais pobres. Povo é a sociedade sem classes. São todos os cidadãos juntos, sem a estratificação social. Então, esse grupo social, ele me dá força. Então, todo o poder emana do povo. Eu saí dali, saio empoderado. Eu saio com poder. Esse povo me dá poder. Então, se eu não vou, Rogéria, eu morro.
Então, continue indo, por favor. Boa. Continue indo. Duas coisas rápidas antes do programa acabar, que está chegando ao final. Está chegando mesmo. O que não é permitido no teatro e o que é teatro para você? Eu posso dizer que teatro é vida, né? Teatro, se diz sempre, a melhor metáfora para teatro é a vida. A melhor metáfora para a vida é o teatro. O teatro é uma metáfora da vida melhor, revelada, né? Também se pode dizer que teatro é a capacidade de você viver estímulos imaginários. Também pode. Você pode dizer uma concepção ou um conceito mais recente. Tem muita vez que eu falo também que teatro é espaço e relação. Então, teatro é o que acontece num lugar determinado quando duas pessoas estão em relação ou em relação com a plateia. Se você estabelece relações no espaço e fica unido, isso daí é teatro. Mas o teatro é tudo isso e é muito mais. Não se define, não se esgota numa definição. O teatro é uma maneira essencial de nos mantermos vivos. O teatro é o que nos permite continuar. Um país que não tem um bom teatro é um país agonizante, é um país que está morrendo. Então você pode sentir a saúde do país pelo teatro que ele está fazendo. É essencial que isso seja feito. Eu não estou dizendo isso só por mim, não. Quem disse isso, talvez melhor que eu, foi o Garcia Lorca. E justamente ele fazia o bom teatro dele para manter o país, a Espanha, viva. O que o Franco fez? Matou o Garcia Lorca. Com 33 anos, fuzilou ele ajoelhado no chão. E o teatro da Espanha desapareceu. E a Espanha ficou o que o franquismo fez nela. Entende? Então, e ele dizia, se mede a vida de um país pela qualidade do seu teatro. E eu acho que isso é verdade. Meu esforço todo é que haja a emergência de um teatro de qualidade que possa salvar o Brasil, principalmente nesse momento tão difícil, tão mediocrizante, tão perigoso que nós estamos vivendo. Só o teatro salva, eu costumo dizer. Precisamos lutar mesmo, né? Continuemos avante. Muito. Nosso momento literário. O que você está lendo, o que você indica, Amir? Eu vou indicar agora Histórias da Gente Brasileira, da Mary Del Priore. É um livro interessantíssimo sobre a história do Brasil, de uma forma coloquial, de uma maneira que todo mundo consegue entender. Recomendo. Você indica o quê, Amir? Primeiro, eu gosto muito desse tipo de literatura. Saber o que as pessoas faziam no dia a dia. Entende? O que elas comiam, como elas iam no banheiro, com o que elas brigavam. Isso que nós vivemos. E a história nunca falou isso pra gente. De uns tempos para cá, começaram a aparecer historiadores que se preocupavam com esse cotidiano. Então, isso daqui deve ser muito bom. Isso daqui é do Brasil colônia. Então, é muito legal. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu esqueci o nome do livro. É um livrinho pequeno do Peter Brooks, que ele faz reflexões sobre o teatro. Menina, não lembro, eu vou lendo, não presto atenção no título, eu vejo, é Peter Brook, estou lendo. Pronto. Então eu estou lendo esse, eu não sei qual. Mas uma boa leitura que eu sugiro às pessoas que gostam de teatro é o Empty Stage, o palco vazio, do Peter Brook também. Eu acho que das melhores leituras sobre teatro que eu tenho é o Peter Brook. Ele é claro, nítido, cristalino, não é impositivo, não tem o seu próprio método, não quer que ninguém faça o teatro dele. Ele faz uma reflexão sobre o teatro. Então, isso daí eu acho muito bom. E por isso você vai vendo que a gente lê muito teatro, gente de teatro só lê teatro, né? Mas ainda assim eu quero falar de um autor que eu li, Geoffrey Chaucer, que foi o último que eu li, Os Contos da Cantuária, Canterbury Tales, que foi uma revelação fantástica para mim. É um autor inglês do século XIV, mas eu entendi
todo Shakespeare, lendo ele, e assim como entendo também a literatura de cordel, que é uma permanência dessa tendência dele no século XIV até hoje no Brasil e talvez no mundo também. E outra coisa que eu quero dizer também quanto a ler livro. Eu estou num momento da minha vida que eu só gosto de ler os livros que eu já li. Tá relendo, essa é a melhor fase. Amir, antes de acabar o programa, que agora a gente já finalizou mesmo, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Nossa Senhora, eu não sei, vai para reexistência. Sua indignação vai para quê ou vai para quem? Para a situação política que nós estamos vivendo. É uma indignação que quase me mata viver nesse clima que o Brasil está vivendo. Tá dito. Querido, obrigado. Obrigada por ter vindo. Você, Adorei conversar com você. É sempre uma delícia. Espero que você possa voltar mais vezes, porque a gente ainda ficou com muita história para contar. Coisa. Aqui foi só o primeiro capítulo. Só pode ter Muito certeza. obrigada e sucesso. Continue resistindo. Obrigado. Brasil e o teatro precisam de você. Obrigado. A você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e por nos ajudar a colaborar, ajudando a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie a sua sugestão, é sempre bem-vinda. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do povo fluminense.